mais um episódio do Cerveja Pod, o podcast para quem gosta realmente de cerveja. Eu quero dar as boas-vindas a você, agradecendo do fundo do coração a sua participação conosco, né? Você está nos acompanhando aí e assistindo os episódios do nosso podcast. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal, assinar lá o sininho, sempre. Cada vez que a gente coloca um vídeo novo, você recebe aí a notificação de que um vídeo novo foi colocado, e nós aqui recebendo sempre convidados muito especiais. E eu hoje estou recebendo uma vez mais o meu queridíssimo amigo João Saciloto, o homem que faz como Jesus Cristo fazia. Opa! Jesus Cristo transformou a água em vinho, o João transforma a água, lúpulo e cevada em cerveja. Esse cara sabe tudo de cerveja. Poxa vida, tive um grande cara para me inspirar, hein? Então, Poxa você tá vida. bom de inspiração, hein? Mas você lembra que a gente falou que Jesus bebia cerveja, né? Você que veio com essa história aqui. Eu falei, aliás, repito. depois que eu fui para a igreja, tu estava assistindo lá na igreja nos episódios, e aí veio falar para mim, que história é essa? Eu não tenho nada com isso. Foi o João que falou esse negócio. Vou acabar de confirmar isso daí no decorrer dos episódios. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Bem-vindos e bem-vindas! Busca a cerveja lá na geladeira, abre a cerveja, bota na tacinha, senta aí no seu sofá, com o seu celular na mão, ou com o seu notebook, no computador, onde quer que você esteja, ou na sua televisão, na Smart TV, e vamos juntos falar daquela grande paixão que a gente tem em comum, que é a cervejinha, a loira gelada. Vamos lá. Ô, João, muitas perguntas estão chegando aqui do pessoal que acompanha a gente, e como nós recebemos muitas perguntas, sempre fica assim, a gente se baseia nas perguntas das pessoas para formular perguntas para você. Agora, o que nós resolvemos fazer? Pegar as próprias perguntas das pessoas e transferir ipsis literis para você. Ipsis literis para uma resposta pontual, né? Exatamente. Das outras vezes as perguntas vinham e a gente transformava em assuntos para o podcast. Pois a gente pega as perguntas e organiza aqui o nosso bate-papo. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a responder as perguntas, inclusive falando os nomes das pessoas. Tá bom, de uma maneira geral, né? E nós vamos começar esse episódio de hoje respondendo a pergunta da Ana, que veio lá de Campinas. A Ana que diz aqui que acompanha a gente há muito tempo, tem assistido todos os episódios, que ela gosta muito de cerveja, mas acima de tudo gosta do trabalho que o João faz como mestre cervejeiro, diz que conhece você de algum lugar que você trabalhou naquela região lá, e etc. Isso. Pode ser que a Ana tenha trabalhado com você? Não trabalhamos junto não, mas nós nos conhecemos em áreas afins, né? Que a Ana Maria Cristes, ela é uma grande amiga de longa data de área cervejeira. Então também. A Ana fez uma pergunta aqui que logicamente ela sabe a resposta, mas ela até mandou a pergunta para nos ajudar aqui no start desse novo formato, e ela pergunta assim, a cerveja foi inventada por quem? Segundo Benito de Paula, foi inventada por um alemão, né? Ele fez uma música, né? Bendito seja o alemão que inventou a cerveja, né? É verdade. Foi o Benito de Paula, né? Eu poderia dizer que fui eu, né? Poderia. Aliás, nós temos na internet tudo está podendo. Aliás, hoje, nós temos aqui no canal um episódio, lá no comecinho, o segundo ou terceiro episódio, que a gente fala, o João discorre sobre esse assunto de forma bastante esmiuçada. Hoje ele vai responder como pergunta, vai dar uma resposta, mas nós temos aqui um episódio que fala exclusivamente disso. Mas quando nós estamos em festas, então qualquer evento, a pergunta é fatal. De onde apareceu isso? Quem que inventou? É um alemão? Aí o pessoal fala durante minutos e sobre tem muita isso, gente né? que sabe, né? Todo mundo sabe que foi um alemão. Aqui no Brasil tem essa história que o pessoal acha que veio da Alemanha, a cerveja, né? A gente fala mais sobre isso daí, né? Mas foi um pessoal na mesa do bar que estava já enjoado de tomar caipirinha e falava, vamos inventar uma bebida diferente? Também não foi isso. Não foi, não é isso que você contou no episódio, né? Nossa, então, tem tanto assunto que a gente vai falando. Surgiu, né, cara, como toda invenção no mundo, quase toda invenção no mundo, surgiu meio que sem querer da necessidade de não jogar fora os grãos que eram coletados lá em tempos idos, saindo da pré-história, o homem saindo da pré-história, né?
aquele bando de pessoas que acho que eram pessoas já, né? Já E olha, estavam saindo na evolução, assim, entrando para isso. eram entrando na evolução da espécie do Homo sapiens, eles viviam de coletas de frutos, E né? lá se vão quase 7.000 Há anos mais neste. 12 mil anos. É assim, o marco, uma coisa que marcou a saída da pré-história para a história foi o descobrimento da escrita, né? Hum, Num dado momento, nós todos vivíamos a pré-história quando os homens desenhavam nas cavernas alguns desenhos, aqueles hieróglifo. hieróglifos e etc. O hieróglifo já é bem contemporâneo, já Já é é uma uma, escrita, já né? é uma escrita. Quando se descobriu a escrita, foi lá onde a região do Iraque, ali na Mesopotâmia, Hum, encontraram uma tal de Pedra da Roseta. E essa pedra tinha uma porção de coisas escritas e eles não sabiam o que estava escrito ali, até que descobriram tinha do lado, descobriram que era um idioma grego, então eles conseguiram organizar aquilo. organizar aquilo lá e, e traduziram o que estava escrito lá e depois traduziram várias outras coisas, outras pedras escritas em hieróglifos, em coisas esculpidas em madeira ou em barro, e descobriu-se muitas escritas sobre receitas de cerveja, já há Ah, 12 mil anos sério? atrás. A primeira palavra que eles descobriram que significava cerveja é um triângulo de ponta cabeça, como se fosse um triângulo de ponta cabeça com uma alcinha por cima, com duas ondinhas. E isso imitava um balde. Eu copiei, logicamente, né? Eu copiei, eu fiquei sabendo disso nas pesquisas, né, de hieróglifos, e realmente parecia um balde, né, um triângulo com uma alcinha, com um balde e uma ondinha. Aquilo lá é a primeira palavra que significava cerveja. Hum, E, e existem mais de 100 outros símbolos ou ícones que significava cerveja. Então, fazendo cerveja, tomando cerveja, cultivando coisas para a cerveja, né? bom, deixa eu Ah, puxar vamos puxar de deixa eu volta, tá puxar de bom. volta aqui para a resposta da Ana. Então, de 12 mil anos, estamos aí há cerca de 12 mil anos. Agora, Ana, quem exatamente inventou, não foi quem, foi quantas pessoas, né, que ficaram É, envolvidas nisso. Aqueles coletores de grãos. Aliás, então tem duas histórias. Uma primeira história que eu aprendi há mais de 35 anos atrás, quando eu comecei nos meus primórdios de estudo de cerveja, quando eu entrei lá na cervejaria Antártica para fazer os estudos sim. teóricos e práticos, aquela coisa toda. Eles contavam para a gente que a cerveja é o pão líquido e Pão a líquido, partir daqueles grãos que eles colocavam para amassar para fazer o pão, alguns pães davam certo e se transformavam numa massa maior, grande, levava ao forno, virava pão. E outros pães davam errado e liquefaziam. E ele, para eles não perderem aquela maçaroca, né? Toda e aqueles grãos aquela todos, baba, aquela né? pasta toda, eles bebiam aquilo. E era um gosto de fermento forte, mas apesar do gosto ruim que a gente acha que é, mas tudo antigamente era Tudo era ruim, né? ruim, né? Tudo Não era tinha ruim. um doce de mamão para os caras É. comer. Então eles tomavam aquela maçaroca, mas descobriram que ficaram felizes. Então, opa, vamos Ah, tentar descobrir como é era que ruim, faz para dar errado. era ruim de beber, mas o resultado era Era interessante. interessante, Então aí houve essa vertente de começar a separar a tecnologia para se obter o pão e o pão líquido. Essa é uma história. A outra história que hoje é mais aceita é de que coletores esqueceram grãos em uma vasilha ou num local e choveu, esses grãos germinaram, depois secou pelo sol, depois choveu de novo. Esqueceu muito tempo, hein? Esqueceu muito tempo. Eles andavam muito pelas regiões procurando as coisas e quando voltavam depois de algum tempo, Encontraram lá. encontraram lá depois de alguns dias, né? Mas uma germinação de cevada dura uma germinação durante a malteação dura 3, 4 dias Ah, é só. rápido. É Então rápido. você esquece uma sementinha na água, que nem o trigo. Você põe na água ali, Daqui a no dia pouco. seguinte já está vendo uma pontinha, 2 dias depois já tem uma raiz. Ah, Se tem. pegar um sol, ele já seca e já é malte de trigo. Então, em poucos dias, em uma semana ou duas,
que ela molhou, secou e molhou de novo, ela se transformou em cerveja por ação da levedura do ar. E foi uma descoberta sem querer. E novamente eles provaram aquilo e, opa, isso é ruim pra caramba, Mas é bom. mas dá pra conversar. É ruim, mas é bom. Bom, então, para Ana, a resposta para Ana é: ninguém inventou a cerveja. Ou todo mundo. A cerveja foi inventada por um acidente natural Mais um acidente. mas foi aprovada por um povo, Pela pela comunidade. comunidade que ali estava. E aí começaram a buscar a tecnologia para se obter mais daquilo. Ótimo, Né? então aí está a resposta da primeira pergunta deste Isso. episódio. Na sequência, nós temos aqui o Marcelo de Curitiba, que também nos acompanha por lá, no estado do Paraná, e ele manda aqui uma pergunta para você. Existe alguma marca de cerveja muito antiga ainda em produção? Existe, Marcelão. Obrigado pela pergunta. Essa cerveja ainda está em produção na Alemanha, na cidade de Freising. É um mosteiro, era um antigo mosteiro. Antigamente, os monges jejuavam durante a quaresma e tinham um slogan bonito em latim, né? Liquidum mongis. Traduzindo, o meu latim está muito enferrujado, vocês me perdoem. O líquido não quebra o jejum. O jejum. Né? Então, durante o período de quaresma, os monges faziam cerveja para poder se alimentar e não comiam as suas carnes conservadas, nem os pães. E este mosteiro beneditino na Aí eu cidade descobri, então, de onde vem esse negócio do Fábio, nosso amigo aqui do É, estúdio, ele só bebe só cerveja e não come. Eu nunca vi líquido ninguém. não faz Ah, jejum. e você está sempre em jejum, né? Está sempre jejuando, entendi. Tá vendo? É isso aí, Nilão. Por isso que eu vi a sua geladeira ali cheia de pão líquido, viu? Muito bem. Quero ver você botar uma mortadela no É meio um desse pão. monge beneditino, cara. Sim. Parabéns. Tem até uma Uma auréola. auréola. E Segue aí, então. esses monges fizeram bastante cervejas de bastante qualidade na Alemanha. Depois, isso foi lá pelo ano 1800. Desculpa, perdão. Foi no ano 900 e alguma coisa. Então, essa cerveja tem mais de 1000 anos. Claro que houve uma evolução. E depois, com a lei da pureza, em 1500 e alguma coisa, aquele cara lá, Camarada aquele espertalhão. camarada espertalhão lá, esses monges se aprimoraram mais ainda na arte de fabricar a cerveja e estão até hoje fabricando. Hoje, na verdade, não são os monges que fabricam. Esse mosteiro beneditino se transformou, em décadas atrás, na Universidade Técnica de Munique. E essa universidade técnica profere as aulas de várias engenharias, inclusive engenharia de bebidas e o curso de mestre cervejeiro. É um curso equivalente às nossas universidades públicas aqui no Brasil, com 4 anos de duração, com um vestibular dificílimo para entrar. E é hoje lá a Universidade Técnica de Munique e a cerveja se chama Weihenstephan. Escreve W-E-I-S e depois do S como se fosse o nome de uma pessoa, Stefan. Weihenstephan. Né? Essa é a cerveja mais antiga do mundo, com mais de 1000 anos, que começou a ser fabricada no mosteiro beneditino lá na cidade de Mais de Freising. 1000 anos? Mais de 1000 anos. Pelas minhas contas, deu 1001 anos esse ano, né? Você vê, tá muito velho. Pô, tá muito velho. Não venceu, não? Azedou. E se encontra, viu? Se encontra aí no mercado, graças à globalização. No Brasil se encontra. Você vai nos melhores empórios e casas do ramo, você encontra assim a garrafa da Weihenstephan, tem um copo da Weihenstephan, a cerveja chama Weihenstephaner, que termina com ER, que significa de Weihenstephan, né? Ah, sim.
E uma Além de boa, uma tudo- ótima Além de cerveja. tudo, uma aula de alemão. Me perdoem os meus professores antigos de alemão, minha pronúncia e minhas palavras sempre foram péssimas. Ah, tá bom. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Se você nos encontrou por acaso, estava aí mexendo no YouTube e encontrou esse podcast e está assistindo e não é inscrito no nosso canal, queria te fazer um convite especial para você fazer a sua inscrição aí, assinalar o sininho e receber as nossas notificações quando colocarmos um vídeo novo. Mas também para você, prestando atenção aqui no nosso papo, me enviar a sua pergunta. Você pode mandar a sua pergunta pelo próprio chat do YouTube ou você pode mandar pelos contatos do cervejapod.com, porque agora nós faremos daqui para frente alguns episódios em que o João responderá perguntas dos nossos espectadores internautas que nos enviarão. Como, por exemplo, a Luísa de São Paulo, que está enviando aqui uma pergunta, dizendo assim: João, qual é a diferença entre cerveja artesanal e industrial? Nossa, meu Nós amigo. falamos disso também, tem um É, episódio aí no canal que fala disso, mas o João vai responder sua pergunta. isso é tema de muito assunto e muita É controvérsia. interessante porque todo mundo fala assim: eu tenho um amigo que tem uma fábrica de cerveja artesanal. Eu não É, sei quem faz de cerveja artesanal. Eu vou lá no supermercado é. porque tem uma cerveja artesanal barata. Isso é cerveja artesanal? Então, meu amigo, artesanal, a palavra artesanal remete à arte, né? Tudo pode ser arte ou não, simplesmente pode ser uma coisa padronizada. Um crochê feito pela avó é artesanal? Isso é. É artesanal. Um tricô feito naquelas máquinas 200 camisas por hora é artesanal? Não é. Não é artesanal. Mas quase não se consegue diferenciar um do outro. Se a gente for olhar, a gente tem que ver a senhorinha fazendo o Então, tricô, né? artesanal não remete propriamente dito ao resultado final Não remete ao do resultado produto, final, mas mas sim ao como sim foi processo, feito, mais ao né? processo. Né? Aqui no Brasil, é considerado uma cervejaria artesanal uma que produz menos de 5 milhões de litros por ano. Ela está baseada no volume, não no sabor, não no aspecto, Nem no processo. nem no processo. Mas, porém, Mas 5 para se milhões de litros por 5 ano é mil... muito de cerveja. Então, porém, para se ter uma cervejaria, para que você seja apto a vender a sua cerveja no mercado e chamá-la de artesanal, ela tem que ter uma capacidade menor do que 5 milhões de litros por ano, é coisa pra caramba. É mais do que 400 mil litros por mês. Não, pois é, não Né? é E artesanal. haja litros. Mesmo assim, é considerada artesanal, porque foi assim rezado, né? Porém, o Ministério da Agricultura não autoriza você fabricar a sua cerveja para vender se não seguir todas as normas e todas as legislações Que as grandes que indústrias as seguem. grandes indústrias seguem, porque você está tratando de alimento, né? Então, teoricamente, João, a cerveja artesanal não poderia ser vendida no supermercado. Uma cerveja é artesanal quando você fabrica ela em baldes dentro da sua casa, com as suas panelas na cozinha, e você bebe e algum vizinho conseguir tomar ainda. E olhe lá, algum parente quiser. Isso é artesanal. Topar a parada. Topar a parada, né? Tomar aquele monte de fermento lá. Mas como é diferente, o pessoal gosta, né? Pode ser. Então, a pergunta, né? O que define, né? O que é a diferença de uma cerveja artesanal com uma industrial? Uma cerveja artesanal é aquela que é feita em casa e uma cerveja industrial é aquela que está pronta para ir ao mercado para ser vendida. Então, Tá? essas fábricas de cerveja, essas pequenas fábricas de fábricas de cerveja que se apresentam, ou pelo menos, às vezes nem se autodenominam, às vezes as pessoas denominam como cerveja artesanal, elas, na verdade, não são artesanais, elas são cervejas industriais, são fabricadas provenientes de uma indústria, de uma pequena indústria. Isso. Mas a tecnologia utilizada é a mesma tecnologia não da tem indústria nada grande. de artesanal ali. Não tem. Uma cervejaria que fabrica muitos mil litros por mês, o cervejeiro não sai com um termômetro desses de colocar embaixo do sovaco para ver a temperatura da sua fervura. Ele tem lá um sensor, um controlador, isso vai direto para o computador, ele está dentro de casa, vai para o celular.
o fiscal. Tem uma tecnologia aí. O senhor Isaías, lá do Ministério da Agricultura, ele vai lá na cervejaria, ele é rígido Sim. com os controles, né? Ele quer saber da rastreabilidade. Este lote que o senhor escreveu aqui no rótulo, qual é a matéria-prima que o senhor utilizou? Aí, então a gente tem que pegar, mostrar da onde que veio cada etapa do processo até chegar lá no laudo da matéria-prima, mostrar a nota fiscal pro cara. Ou seja, há um rigor e isso está corretíssimo, Sim, né? não tenho Corretíssimo. Porque dúvida. você está vendo aí no mercado quanta gente que está morrendo porque está consumindo bebidas Bebidas estranhas. adulteradas. Aconteceu com E metanol, já aconteceu com cervejas, né? Então, todo o rigor deve ser utilizado, sim, para a fiscalização. Mas a denominação artesanal no Brasil é utilizada como uma pequena fábrica de cervejas, que ela não é tão grande quanto as gigantes. Então, até 5 milhões de litros, ela é considerada artesanal. Porém, ela tem todo o rigor de uma... para ser vendida Para ser vendida, em alguma escala, ela precisa a obedecer. partir do momento que você está no supermercado ou no bar, você esticou o braço para pegar uma cerveja no estabelecimento comercial, ela passou pelo crivo Passou pelo crivo. do Ministério da Agricultura, dos conselhos regionais ou de Química, de Biologia ou de Engenharia, Muito bem. com checklists quilométricos para serem cumpridos. Eu estou aqui me lembrando o seguinte, eu tenho aqui uma pergunta do Diego de Belo Horizonte, e quando eu vi essa pergunta do Diego, eu lembrei de mim, quando nós começamos aqui o nosso podcast, o primeiro episódio que nós gravamos aqui com eu e você, para falarmos da cerveja, eu fiz para você exatamente essa pergunta que o Diego está fazendo aqui. Belo Horizonte. O Diego de Belo Horizonte, né? Ele pergunta assim: do que é feita a cerveja? De um monte de coisa, Diego. Eu fiz essa pergunta, o Diego, e falei para o João assim: do que é feita a cerveja e como é que faz esse negócio? E aí veio a explicação que gerou um episódio inteiro do nosso podcast, que é o episódio número 1, e eu saí daqui do estúdio e absolutamente consciente de que eu não seria capaz de fazer cerveja. Tudo é muito romântico, né? Tudo, é que nem o Nilo estava explicando agora há pouco, não é só fazer um corte, né? Tem um trabalho enorme, um software pago, aí você tem que ficar assistindo, você tem que procurar as falas, você tem que corrigir uma série de coisas. O Nilo, para quem não sabe, é o Fábio, o nosso colega aqui do podcast, que cuida da parte técnica de toda a produção. Ele estava nos explicando o trabalho que dá para fazer um corte do podcast para colocar no Instagram, em algum lugar. E a gente querendo que ele fizesse de um jeito e ele falando assim, não, mas aí não tem jeito. Não, cara, é só ir lá e cortar. É simples. Aí o cara falou, pega uma tesoura e corta o podcast. Não, o cara ficou 2 horas explicando o que é para fazer. Eu falei, meu Deus do céu. Não precisa explicar. Aqui, não precisa explicar. Faz como é que a gente dá. tem que fazer? João, vamos falar dos ingredientes da cerveja rapidinho pro Diego aí. Quais são os ingredientes básicos, Diego. né? Um monte, cara, um monte. Pelo menos você vai na Bélgica, os caras colocam semente de coentro, grama. Não, mas vai na Bélgica, tudo vale, né? Coloca salsinha, almeirão. Vamos falar dos básicos. Não, mas você vai na Alemanha e fala, não, só 4, acabou. Isso, Bom, 90% é água, né, cara? Qualquer água, qualquer água. Testa fazer com qualquer água para ver o que acontece. Tem que fazer um tratamento ferrado na água para ser uma cerveja comercial, né? Fazer uma preparação dessa água com um bom teor de cálcio, com um teor de magnésio equilibrado, isenção de ferro. Você vê em locais que ainda tem tubulações de ferro, ou então as pedras do local onde estão as águas subterrâneas tem muito minério de ferro, sai uma água muito ferrosa, tem que ser tratada, porque senão fica com aquele... Você já chegou em casa com pressa, pôs a chave na boca para abrir a porta, assim, fica com aquele gosto de metal. Chupou prego. Chupou prego. Tem cerveja com aquele gosto metálico, cara. Tem que tratar a água, fazer um tratamento muito difícil. Pô, tem que ter faculdade de química pra fazer isso? Cara, tem, meu. Tem. Você quer fazer bem feito? Tem. Né? Vai fazer o quê?
Tem que ter faculdade de jornalismo para fazer podcast? Tem, Teoricamente, é. você até faz 100, mas se tiver, fica melhor, né? Uma coisa que eu vejo de vez em quando, não porque eu sou um alto consumidor disso, mas às vezes a gente está vendo a televisão, tem aqueles programas que MasterChef, aqueles É, programas de cozinha, né? Aí você olha aqueles cozinheiros, eles são altamente mal educados. Eles não querem que saia um grãozinho de sal errado, que tem que ficar naquele lugar do prato. É assim que tem que ser, né? é. Aí você acha que o cara é mal educado, que o cara é chato, que tudo bem jogar o sal assim, o assado, né? Não. Uhum. Ele tá certo. Ele tem que ter o rigor para manter aquele padrão. E na cerveja assim também, tem que É, fazer o rigor do tratamento de água. E depois da água, a água que é o que vai com mais quantidade, né? Depois do que vai com maior quantidade é o malte. O que é o malte? Um amigo meu lá na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, Sebastião Rezende. O Sebastião Rezende é dono de um bar famoso lá em Vassouras, que é o hum, Sputnik. Lá em Vassouras tem uma rua principal, que é a Rua do Comércio, e eles chamam de a Broadway. Então toda a molecada, tem lá a Faculdade Sombrão, de medicina famosa. Meu amigo Carlos Eduardo é professor lá na Faculdade de Medicina, cervejeiro, tem um curso de cervejaria lá em Vassouras. Ó, Tem. Um abraço pro meu amigo Carlão, Carlos Eduardo. E nós estudamos juntos lá em Vassouras, em idos de 30 e tantos anos atrás também, que lá tem aquela escola do Senado, depois a gente fala dela, tá? E meu amigo Sebastião, lá do Bar de Sputnik, ele falou, o malte, é quando a gente fala que malte pergunte, né? Pronto, aí ficou aquela coisa no bar, todo mundo tirando sarro nele, ele também não tinha ai, ideia ai, do ai. que é o malte. Mas o malte, então, já falamos da água, o malte é o produto proveniente da germinação do grão da cevada. A cevada é submetida a uma certa germinação, como toda semente germina, depois encerra-se essa germinação, não deixa ela se transformar em planta e se utiliza aquela semente que ainda não foi planta. Eu cometi aqui uma. Agora aprendi, logicamente, a gente fazendo podcast com cerveja há tanto tempo, mas eu tinha no começo na minha cabeça que malte era um líquido. Ah, lembra quando a gente era criança, tinha um tal de mel, Tinha um mel que um chamava caro. caro. É. E tinha e estava escrito nesse rótulo, e existe até hoje outros méis desses, que está escrito Eu acho. maltodestrina. Depois tem Hum, o tal do ovo maltine. Tem um isso. monte de produtos que a gente compra quando a gente está lendo. Tem maltotriose, maltose, malte. Tem muito dessas palavras, mas está escrito com suas letrinhas pequenininhas, né? Quem presta atenção e gosta de ficar lendo os ingredientes das coisas, acaba captando algumas coisas disso. E nesse produto que você estava falando aí, estava escrito de maltodestrina Maltodestrina. e produtos do malte. Eu acho que por isso eu tinha na cabeça que Todo malte era um mundo, líquido. todo mundo tem tem essa ideia Tem que essa você ideia. falou, entendeu? Ah, então não é problema Não, ninguém. não, 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 é todo mundo. E eu também, até há Até, 30 e tantos anos atrás. até aprender era a mesma Aí eu coisa, falei, né? ah, bom. Então é uma Ah, semente. então é uma semente, poxa vida. Agora aprendi, porque aprendi com o É, João aqui no podcast, por isso que eu sei. é. E o malte não precisa necessariamente ser de cevada, né, João? Não, Pode não, ser de não. trigo, né? É. Pode ser de arroz, Qualquer cereal pode resultar em um em um malte, mas o malte. malte de arroz tem que ser chamado de malte de arroz. Pela palavra malte, já se subentende Que que é é malte cevada. de cevada. Ah, Se eu falar entendi. só a palavra malte, é cerveja feita de malte, já se É subentende que é cevada. malte de Se cevada. for de trigo, é malte Malte de de trigo. trigo. Então, quem está lendo lá as letrinhas pequenas lá das cervejas consegue ver isso também. Malte, malte de trigo, malte, tá escrito lá. Uma Entendi. cerveja Já tá. Weiss alemã está escrito malte de trigo. E depois tem também o lúpulo, né? É, e o Que é aquela lúpulo, florzinha o mágica. lúpulo é uma flor proveniente de uma planta trepadeira. É uma, na verdade, o lúpulo é uma flor Sim. proveniente de uma planta trepadeira. O pólen dessa flor não fecundada possui substâncias que dão à cerveja uma característica amarga. Por isso que se utiliza o lúpulo na cerveja para dar amargor. E- A cerveja, na sua concepção, na sua concepção milenar,
ela é uma bebida doce. Todo mundo diz, a cerveja é uma bebida amarga. Na verdade, ela não é, ela se torna amarga, né? Mas na sua concepção, ela é uma bebida doce que leva lúpulo em uma quantidade tal que é para equilibrar o dulçor da cerveja, para não deixar enjoativo. E Né? o lúpulo precisa ser. Tem uma história que tem o macho e a O lúpulo é uma planta dioica. Você dioica. estava sentado lá no seu segundo grau, nas aulas de biologia, e esqueceu o que é dioica, né? Você estava sentado lá no fundo da Lá sala. no, eu faltei esse É, dia, a faltei. planta dioica. Essa palavra não me é estranha, mas eu jamais saberia que é. Não me lembro. A É parabólica. filha da parabólica. Dioica. A planta dioica é aquela planta que tem o sexo masculino e o sexo feminino. Feminino, é. Você já plantou mamão e deu macho e você não consegue colher aquele mamão? Mamão macho, corta, né? O mamão é uma planta dioica. E qual é o lúpulo E o utilizado? lúpulo, então, é a flor feminina, É a é a feminina, flor feminina não fecundada. Ou seja, virgem. virgem, né? E é trepadeira, uma trepadeira ainda. Trepadeira. Mas como assim? Trepadeira virgem é difícil. Não, então, meu amigo, são São coisas da cerveja. coisas da natureza. Só a cerveja não explica. Ou explica. Mas, enfim, cara, você tem que ter a planta feminina plantada. Se por acaso nascer a planta masculina, Pode arrancar. o agricultor tem que ter o olhar clínico para isso, ele tem que cortar, porque se der uma planta e soltar o pólen Estraga e polinizar estraga as tudo. flores, estraga tudo. Ela vai dar um gosto resinoso depois na cerveja. Este pólen na flor feminina não fecundada contém um óleo essencial com várias substâncias que proferem à cerveja um amargor fino e nobre. O que é o amargor fino e nobre? É um amargor que você coloca na boca e sente ele muito forte e bem acentuado, mas porém muito fino e agradável de sentir, e volátil, ele some da boca rapidamente. Né? E ele é nobre e volátil. Quando você põe alguma coisa amarga na boca de qualquer alimento, ele persiste, a gente diz que tem um amargor remanescente que está ficando na boca. Este amargor não é um amargor nobre, é um outro tipo de amargor qualquer, pode ser de boldo até, de rúcula, sei lá o quê. Eu conheço um cara lá da Ambev que fez como um teste uma cerveja de boldo, viu, Fabião? Fica um horror, né? Ah, cara, valeu como teste, viu? Mas não foi aprovado. Não, faz muito tempo. Bom, e aí, por fim, para que esse processo? Então, a Santa Idelgarda, lá no ano 1000, a Santa Idelgarda era uma física, química, bióloga, monja. Ela era uma botânica e cervejeira, cara. E ela colocou pela primeira vez o lúpulo na cerveja. E deu um equilíbrio tão bom, a pessoa começou a beber tão mais, que passou a fazer parte de qualquer receita de cerveja até os dias atuais. Tá? Então, Existem Idelgarda, existem livros dela na internet, pode pesquisar, tem os pequenos livretos, postagens sobre química, postagens sobre física. Era uma mulher cerveja tanto, viu? com esse nome Idelgarda? Tem uma cerveja chamada Idelgarda? Já registraram, tem um monte de nome de mulheres que colocaram, Leopoldina, Idelgarda, é verdade, Isolda. Então, verdade. Só para a gente retomar aqui a pergunta do Diego, por fim, para que o processo aconteça, então você tem lá o malte, você tem a água, o lúpulo é depois para digamos assim, adiciona depois lá naquele caldo que vai ser fervido. Seja um tempero, isso, né? Um tempero, exatamente, essa é uma palavra. Mas para que isso aconteça, falta aí um ingrediente pelo menos. Oração.
Que era o que os monges faziam naquele tempo, né? Exatamente. Vamos rezar. Exatamente, cara. No E começo era assim, E oração. como que oração dava? Você misturava tudo isso daí, já achava lá no pote aberto E e rezava. rezava, cara. Pra ver que dava. Se a oração era boa, a coisa vingava. Se não, ela virava vinagre. Agora, logicamente Verdade. que hoje as indústrias, não dá para a indústria viver de oração, né? Hoje eles oram, mas colocam um pozinho lá Não, dentro. pozinho. É esse pozinho que a gente quer É saber. esse pozinho. Na verdade, é levedura, né? Levedura. Os monges faziam tudo isso, deixavam naqueles tanques abertos, né? E o que tem no ar além do amor? O amor está no ar. E o que mais? A levedura. Levedura está no ar. Se a gente tivesse um microscópio aqui, a gente estaria vendo trilhares de células de fermento no ar de várias espécies, cepas e tudo mais. Essa levedura está aqui no ar. A hora que ela pega no líquido, ela começa a comer aquele açúcar e uma célula dá duas por meiose, mitose. Lembra do colegial de novo? Biologia, hein? Estava sentado lá no fundo. Uma célula se divide em duas em quatro em 8. Em pouquíssimas horas nós temos trilhares de células comendo aqueles açúcares e transformando esses açúcares em álcool. Então, a levedura hoje não é colocada na cerveja por meio de oração, mas ela é colocada na cerveja por meio de uma cultura muito controlada nos laboratórios microbiológicos da cervejaria. Então, ela passou a fazer parte da receita da cerveja depois de 1850, que aqueles cientistas que nós conversamos, o Emil Christian Hansen, o Luiz Pasteur, eles descobriram que esse efeito da transformação da cerveja se dava por esse micro-organismo especial que é a levedura. Então, a partir desse momento de 1850, ou seja, foi ontem, 200 anos atrás, num tempo de 12 mil anos, 200 anos não é nada. De 200 anos atrás, a levedura passou a fazer parte da receita. Então, basicamente, 4 ingredientes. Diego. Água, malte, lúpulo e levedura. E tem mais um ingrediente que eu preciso falar aqui, que faz parte de mais de 90% de todas as cervejas do mundo, que é chamado de adjunto cervejeiro. O adjunto cervejeiro é qualquer cereal não maltado ou até maltado que você deseja colocar na sua cerveja. Grandes cervejarias do mundo utilizam-se de adjuntos não maltados, porque ele traz maior leveza, menos cascas do malte, menos substâncias aromáticas. Dá um exemplo. Milho partido, arroz partido, o que estiver disponível no país de origem. Lá na Europa, não maltado. Não pode ser não maltado, porque o milho é fonte de amido. Farinha de trigo, farinha de milho, é farinha. É farinha. Então, qualquer farinha, até farinha de mandioca estão utilizando aqui no Brasil. Por que não se utiliza muito na Europa? Porque na Europa tem muito frio, é difícil dar cereal abundantemente lá para fazer cerveja. Então, às vezes, eles fazem de malte ou de cevada porque tem mais abundância. Mas você pega em outros países, México, toda a América tem uma abundância enorme de cereal. Até sorgo também se utiliza. Aqui no Brasil, não se utiliza o sorgo, via de regra, para se fazer com adjunto. Mas o milho, porque é muito abundante. Bom, eu acho que a pergunta do Diego está muitíssimo bem respondida. Muito obrigado. Olha, eu tenho aqui uma pergunta do Rafael de Porto Alegre, que já foi respondido. Não, essa pergunta aqui já foi respondida, porque o que é lúpulo nós já falamos aqui no contexto da nossa conversa, não é? Não tem mais o que se dissertar sobre o lúpulo, ou temos? Rafael, qualquer coisa que eu lembrar, eu vou lembrar do seu nome e vou falar do lúpulo para você. E também aqui o que é malte, que nós já falamos aqui no decorrer aqui do nosso bate-papo. Eu vou te pedir licença agora, que eu preciso encerrar o episódio, porque nós já demos aqui mais de 30 minutos e a gente gosta de respeitar. Desculpe, a gente gosta de respeitar o tempo aqui, porque as pessoas não têm tempo também de assistir vídeos muito grandes. E por isso eu quero agradecer você que nos acompanhou e que nos acompanha sempre, que acompanha o nosso canal e assiste aí os nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, muito obrigado. Não se esqueçam de assinalar o sininho para que a gente possa mandar para você uma notificação toda vez que nós colocarmos um novo vídeo. Valeu, João. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a você e as perguntas de todos vocês.
que estão sendo explicitadas agora de maneira mais direta. E no próximo episódio, num episódio que estará na sequência, nós vamos seguir com esse formato, porque tem muitas perguntas aqui e nós vamos continuar transferindo essas perguntas ao João. Grande abraço a todos, obrigado. Um brinde a você. Você está com a cerveja aberta aqui. Isso aqui é água, João. Você podia botar a cerveja. Tchau, pessoal.